paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano e alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui hoje para dar início aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adultos, né? E nesse trimestre, irmão Márcio, diferente dos outros 2 trimestres que nós passamos, né? Nós vamos ter um assunto bíblico, isto mesmo, um assunto bíblico. No primeiro trimestre tivemos ali um assunto temático, né? Que falamos ali a respeito do verdadeiro pentecostalismo, né? As doutrinas bíblicas pentecostais. E no segundo trimestre, também foi um trimestre temático, né? Em que estudamos os dons espirituais e dons ministeriais, que foi uma bênção, né, irmão Márcio? Exatamente. Segundo trimestre. Até por conta, né, professor Fabiano, do aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, né? Exatamente. E nesse trimestre, meus amados, nós vamos estudar primeiro e segundo Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis. Então será um trimestre bíblico. Vamos nos aprofundar aí na história, né, dos reis, né, de Israel, os reis de Judá, a sua começo, né, da monarquia em Israel, né, irmão Márcio? Exato. E o tema da lição desse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E já destacando, irmão Márcio, o comentarista desta lição, antes de nós entrar na lição de número 1, o comentarista da lição é o pastor Clayton Pommerening, que ele é doutor e mestre em teologia, ele é membro do Conselho Geral da RAI, né, que é a Rede Assembleiana de Ensino, e autor de obras editadas pela CPAD, e diretor da Faculdade Refidim e do Colégio CEDUC, que fica lá em Joinville. E também é editor executivo da revista Repaz CGADB e pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville. Já tivemos outras lições, né, irmão Márcio? Comentado pelo pastor Cleito aí, que foi uma bênção, né? É verdade. Veja, Fabiano, que é bem estruturado, né? O comentarista da lição. Exatamente. É muito bem capacitado para esse trabalho. E, claro, nós sempre lembramos que o material principal é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, com certeza. A base é sempre a Bíblia Sagrada. Verdade. Ainda, Fabiano, o pessoal que já tem a lição, se der uma olhada na capa, vai ver aí a cidade de Jerusalém, né? Nos dias atuais. Exato. Nos tempos dos reis, não era assim, né? Por exemplo, aqui nós temos uma foto aqui parece aqui do ladinho da Mesquita de Omar, né? Que tem lá em Israel. Então a capa, os alunos vão ver que é a cidade de Jerusalém. E também, professor Fabiano, nós vamos ver nesse trimestre, no decorrer das aulas, que o plano de Deus não muda. Não muda. Nunca mudou. Não. Muda o povo, muda o costume, muda a cultura, muda tudo. Mas o plano de Deus ele foi traçado antes da fundação do mundo e já está certinho até o final. Então ele não muda, jamais. Durante esse trimestre nós vamos ver histórias, né, de vários reinados, né, de Israel e de Judá, a divisão do reino, por que se deu a divisão do reino e como foi, né, irmão Márcio? É verdade. Essa monarquia, né? Como que esses reis aí conseguiram ali quase que acabar com o reinado de Israel. Esse reinado que começou, né, irmão Márcio, lá com o rei Saul, né? Exato. Exatamente. É bom buscar um pouquinho da história, que Deus não era um modelo teocrático, né? Deus, o sacerdote e o juiz. Exato. Então trabalhava assim. Mas o povo, olhando as nações em volta, que tinha rei, eles queriam um rei. E eles incomodaram tanto a Samuel, que foi o último juiz, que Samuel foi falar com Deus, e Deus disse, então vamos dar um rei a esse povo. Exato. E Deus escolheu Saul para governar. Mas lembrando sempre que Saul não era o rei que Deus tinha preparado. Exato. Era o rei que o povo queria. O povo quer um rei, nós vamos dar um rei. Saul reinou, começou muito bem o seu reinado, Fabiano. Essa introdução é bom fazer, Fabiano? Para a gente, quando chegar no Salomão, já chega com uma base, né? Exatamente. O Saul reinou, foi muito bem. Os alunos e alunas conhecem a história do rei Saul. Ele começou muito bem, mas não terminou bem. Ele tinha muito ciúme, muita inveja. Ele não tinha os olhos voltados para o reino, né?
E aí vai aparecer Davi na história. Veja que Davi foi ungido rei ainda menino, e não tomou posse, ele já tinha direito, ele foi ungido por Deus e por Samuel, mas ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Então essa é uma lição para nós também. Exato. E Saul, Fabiano, ele entrega, quando acontece da morte dele, ele entrega o reino. Davi, quando assume, o reino estava dividido. O povo de Israel não tinha mais orgulho de ser, sabe? Os inimigos estavam entrando, já não tinha mais a adoração a Deus, a Arca da Aliança já estava lá com os filisteus, a cultura do povo judeu já tinha disseminado outra cultura no meio, Saul, igual aí algumas histórias que a gente conhece aí, né, nos países, né? Saul se preocupava mais com ele, né? Deixou o reino de lado, né, irmão? Exatamente. E ele não admitia que ninguém passasse, fosse mais do que ele em nada. Né? Exato. E outra lição que a gente aprende, Fabiano, é que por direito de herança, o reino seria para o seu filho Jonatas. Inclusive o Saul vinha preparando ele como um guerreiro para assumir o reino, mas Deus escolheu Davi. E o Jonatas não se revoltou, ele entendeu que era o plano de Deus e ajudou a Davi, né? Apoiou Davi. Então, mais uma lição que a gente aprende, que às vezes nós temos um alvo, mas Deus quer nos colocar em outro lugar e quer colocar outra pessoa no lugar da gente. Verdade. Mas Saul então fez esse reinado, foi um desastre. Né? Israel perdeu terreno, Israel perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. O povo deixou de ter aquela alegria que eles sempre tiveram, de ser nacionalista, de amar as coisas de Deus, porque o Saul estava sempre em briga dele, sempre em confusão dele. Chegou ao ponto, uma época, o filho dele foi lá no reinado dos filisteus, ganhou uma guerra, veio, contou para ele, assumiu, disse, não, fui eu que venci. Foi lá e tomou a frente e falou, eu venci. Enfim, queimou incenso que não era para queimar, que fez sacrifício que não era para fazer. Quando Davi assume Israel, com a morte de Saul, então Davi pega um reino em frangalhos, né? Como diz aí. Destruído, né? Destruído. O que ele faz? Ele diz, vamos lutar para nós unir o reino novamente. E ele começou, já nos primeiros dias do seu reinado, com todo o seu exército, que ele já tinha formado, ele começou por tomar Jerusalém de volta, que estava na mão de um outro povo. E Jerusalém até hoje é a capital de Israel e a cidade de Deus. Então, com a chegada de Davi, o povo recebeu novamente aquela alegria de ser patriota, de dizer que era israelita. O Davi se preocupou com a arca, mandou buscar. Saul, pouquíssimas vezes, ele nem queria ver a arca da aliança. E o que era a arca, Fabiano? Era a presença de Deus. A presença de Deus. Então, sem a presença de Deus, a nossa vida é triste. Nós temos que tirar essa lição. Quando a arca voltou, o povo voltou a fazer festa, o povo voltou a cultuar a Deus. Então Davi, ele montou, nos seus 40 anos de reinado, ele preparou, ele deixou um reino nacionalmente forte, conhecido por outras nações, temido por outras nações, coisas que não eram na época do Saul. Verdade. E é nesse contexto aí que entra Salomão, que nós vamos estudar. Então, quando Salomão assume o reino, ele já pega um reino nacionalmente forte, com um povo que tinha orgulho do seu país e que lutava ao lado do rei, junto com o rei. Aí Salomão, ele pega, Fabiano, e fortalece esse reino de Israel, o Estado de Israel. É como se fosse hoje, ele abre o capital de Israel, ele vende, ele vai em outras nações, ele faz aliança com outros povos, ele oferece segurança para os outros povos. Tá? E aí ele estrutura aquele povo. Um povo já era forte nacionalmente, um povo que Davi, ele aumentou o reino. Todo aquele povo que tinha entrado nas terras de Israel, Davi expulsou, matou, tirou. E aí Salomão, então, ele tem agora esse trabalho para fazer, mas já com um reino unido, reino forte. E aí nós vamos ver o que ele fez durante o seu mandato. Tanto que a lição número 1, o tema da lição é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Então vamos partir dessa introdução aqui que o professor Márcio passou para nós, a partir deste momento que começa a nossa lição. Nós vamos ver como que foi o reinado de Salomão. Como você bem destacou, ele recebeu um reino pronto. Tinha suas responsabilidades, né? Sim. Porque nós vamos ver na lição aqui a respeito da construção do templo. Era um desejo de Davi construir o templo. Exato. Mas Deus falou para Davi, não, você não vai construir, mas sua herança vai. Então Salomão já
assumiu o reino já com essa responsabilidade. Ele sabia que tinha que construir um templo. E um templo na altura que o seu pai queria. Exatamente. Magnífico. O texto áureo da nossa lição se encontra lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Aqui foi o momento de inauguração do templo, né? Que a glória do Senhor encheu aquela casa. E como é bom, né, irmão Márcio? É verdade. Quando a glória do Senhor enche a casa, né? A gente sente a presença de Deus. Precisamos aí sentir a glória de Deus, precisamos buscar mais a Deus para sentir essa glória perto de nós, né? A nossa verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. E a maioria das lições, né, irmão Márcio, destaca, né, a respeito da maturidade espiritual, né? Sim. Devemos buscar aí a maturidade espiritual, que é muito importante na vida do cristão. Que com maturidade você consegue aí alcançar aí altos níveis, né? Ele teve todo o sucesso que teve no reino por causa da sua maturidade. Exato. Foi lá no seu início, no seu pedido de sabedoria a Deus. Então, quando ele pede sabedoria, já demonstra que ele tinha sabedoria. Ele já sabia o que ele ia herdar, né? Ele sabia o que ele estava assumindo, e ele pede sabedoria para entrar e sair no meio daquele povo. Ele estava recebendo uma nação gigantesca, enorme, pronto, sozinho. Meu Deus, como que eu vou fazer, né, para administrar? Pediu a coisa certa, que era sabedoria, porque sem sabedoria ele não ia conseguir manter o reino que o seu pai tinha construído, né? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34, no capítulo 6, no versículo 1 e do versículo 11 ao 14. Então, se você não tem lição em mãos e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura desse texto bíblico, que é a base da nossa lição. 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34, e também no capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 11 ao versículo 14. E o objetivo geral da nossa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Vamos ver aqui na nossa lição que Salomão começou, né, com uma comunhão plena com Deus. Deus era com ele, pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. E isso daí foi em todos os aspectos da vida, né? Administração, tudo mais. Tanto que Israel ficou muito mais rico ainda por causa dessa administração sábia que Salomão tinha. Mas no final da sua vida a gente viu que ele teve uns problemas ali, uns percalços, que acabou se distanciando um pouco de Deus, né, irmão Márcio? É verdade. Veja que o versículo 29 aqui de 1 Reis 4 já dá para destacar, que diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então veja, então ele já demonstrou, né, nós vamos ver na lição que ele demonstrou já uma preocupação com aquele povo. Ele não pensou nele, né? Poderia pensar nele, pedir coisas para ele, que Deus falou: pede o que você quiser. Com certeza. Ele disse: não, eu quero sabedoria para poder governar. Mostra a sua maturidade e, como você falou, a comunhão com Deus. Exatamente. Porque Salomão sabia que a chegada dele no trono não era mérito dele, mas foi Deus que colocou ele lá. Porque essa promessa já havia. Deus já tinha falado para Davi. Aliás, inclusive o nome de Salomão veio antes de ele nascer. Deus revelou: teu filho Salomão. Só que o rei Davi, mesmo sabendo disso, ele foi um excelente rei. Até hoje é lembrado, e muito. Mas na questão familiar ele falhou muito. Então ele não ensinou o filho. Ele sabia que aquele filho ia ser o rei, mas ele não treinou aquele filho, ele não ensinou. Não preparou, né? Salomão, pela sabedoria dele, é que foi entendendo que ele ia ser rei um dia e foi aprendendo. Mas ele não preparou um sucessor. Com certeza. Então, quando a gente fala em Salomão, né, irmão Márcio, a gente sempre lembra de sabedoria, né? Que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, depois de Jesus, é claro. Sim. Mas existe uma diferença, né, irmão Márcio, entre sabedoria e conhecimento. E precisamos aí distinguir o que é sabedoria, o que é conhecimento. São as mesmas coisas? Não, não são as mesmas coisas, né, irmão Márcio? Não. O conhecimento a gente busca, né, Fabiano? Exato. Nos livros, nas escolas, na vida, na experiência com a idade. Agora, a sabedoria que nós estamos falando aqui é a sabedoria de Deus. Exato. Né?
É a sabedoria que Deus dá para que a gente possa usar esse conhecimento. E aí tem não sei se é provérbio, aquela frase assim, né, Fabiano? Sabedoria é você saber que o tomate é uma fruta, certo? Agora, não, conhecimento, né? Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Exato. Agora, sabedoria é não pôr esse tomate numa salada de fruta. Exato. Não vai ficar bom. Verdade. Então, essa então a diferença. Sabedoria que Salomão pediu e que Deus deu é a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia fala que tem a sabedoria do homem, a sabedoria terrena e a sabedoria maligna. Agora, com a sabedoria de Deus, aí sim o conhecimento que a gente adquire através do estudo, através da vida, a gente aplica isso, né? Exatamente. Paulo também fala sobre sabedoria de Deus, né, irmão Márcio? Ele fala que Jesus, né, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. É poder de Deus porque ele nos salva do pecado, é o poder sobre o pecado. E a sabedoria de Deus porque é por causa do plano da salvação. Através de Jesus que nós conseguimos o plano da salvação. E tem tantos, né, pessoas no mundo afora que tem tanto conhecimento, mas não rende a sua vida a Jesus. Então não tem essa sabedoria. Não alcançou essa sabedoria de Deus, que é entregar a vida para Jesus. E tem muita gente assim, né, irmão Márcio? Muita gente. E acaba usando esse conhecimento que tem para coisas contrárias à palavra de Deus. Exato. Para as coisas más da vida. Agora, quando nós temos o conhecimento e pedimos sabedoria para Deus, aí nós vamos usar correto. Aí o conhecimento vai ser usado correto. Basta a gente ver, por exemplo, na esfera política, judiciária, a gente vê pessoas com muito conhecimento, mas de sabedoria zero. Tomam cada decisão que parece que só ele não viu aquilo. É isso mesmo. A nossa introdução diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Como nós já destacamos aqui, né? Verdade. Salomão aí recebeu um reino próspero, né? Sim. Um reino que estava crescendo ali com Davi, grande. Então ele só tinha o trabalho de administrar esse reino. Ele pediu a sabedoria para Deus e Deus deu a sabedoria para administrar esse reino. E o reino cresceu mais ainda, cada vez mais. Ao contrário do seu pai. O Davi, quando assumiu, ele precisou conquistar aquele povo de volta, fazer o povo acreditar no governo e conquistar as terras, né? Exato. Um dos motivos que o rei Davi Deus não permitiu que ele construísse o templo é porque ele derramou muito sangue. Era só guerra. E que era necessário, precisava. Eram muitas guerras. Então Deus trouxe primeiro um guerreiro e depois um pacífico. Exatamente. Então o Davi, quando ele assumiu, ele teve que guerrear muito. E ele conhecia muito bem a Deus, né? Porque a gente tem que conhecer a Deus, Fabiano. Se a gente tiver intimidade com Deus, os problemas do mundo, da vida, a gente vai administrando. Verdade. Porque Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele, não é? Ele estava lá trabalhando. Tanto é que quando o profeta foi lá para ungir ele, né? Quando o profeta ia numa cidade, ou ele ia para levar coisa boa ou coisa ruim, todo mundo já ficava com medo. Daí ele falou: não, eu vou sacrificar lá na casa do Jessé, vou bater um papo com ele. Foi a estratégia que Deus deu para ele, né? Fala que você vai lá. O Davi não estava em casa. Não. Ele estava onde? Trabalhando. Então aquele dia especial, o pai de Davi reuniu todos os filhos para esperar o profeta e nem lembrou do menino. Não, ele está lá trabalhando. E era ele que Deus queria. Era o menor da casa. Era o menor. E é assim que Deus trabalha, né? O homem tem um olhar, Deus tem outro. Né? Exatamente. E nós vamos ver na lição que Salomão, durante o seu reinado, acabou fazendo várias alianças, né? Que foi o motivo aí porque ele acabou aí se distanciando de Deus. Cada aliança que ele fazia era um deus pagão que vinha junto. Vinha junto. Não é verdade? Exato. Porque em cada aliança que ele fazia, ele trazia uma princesa. Né? Ele fazia uma aliança e já trazia uma mulher junto. Aí vinha o altarzinho daquela mulher junto e ele deixava. Ele chegou a construir lá um lugar lá para elas. Exatamente. E a idolatria é assim que entra, Fabiano, devagarinho, não é? Você vem vindo devagar e quando vê a pessoa já está perdida. E a idolatria não é só aquilo que a gente vê, né? Não. Então, tudo aquilo que afasta a gente de Deus é idolatria.
Pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser um trabalho, pode ser o Sim, que for. sim. Afastou de Deus é idolatria. O ponto 1 da lição, a sabedoria de Salomão. Subtópico 1, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. E era isso que ele precisava, né, irmão? Essa sabedoria. O próprio Davi, né? Davi, quando viu que Salomão, ele era um jovem, inexperiente, o próprio Davi aconselhou ele, né? Você vai precisar de sabedoria, você é jovem, você é inexperiente. Quer dizer, o próprio Davi já deu a dica para ele, o que ele tinha que pedir para Deus. Exato. Não é verdade? E é interessante que um dos conselhos, quando foi para passar o reino, né? Que na verdade, o filho de Davi, que vivo, né? O mais velho vivo, que era por hierarquia, que era o Adonias. Chegou a assumir, na verdade, né? Sim, só que o Adonias também tinha aquele coração do Saul, só pensava nele, só queria as coisas para ele. Ele não queria ser o segundo em lugar nenhum. Até parece umas pessoas que a gente conhece por aí. Ou eu sou o primeiro ou nada, ou eu fiz, não fiz. Exato. Então o Adonias, mas todo mundo sabia isso, e o Davi também sabia que era Saul, era o Salomão que era escolhido por Deus. Mas o Adonias chegou a assumir, não deu certo, porque Deus tem um plano. Olha aqui, nós estamos aqui, ó. O plano de Deus. Então o plano de Deus não muda, o plano do homem muda. E o Adonias fez o correto, ele foi lá e convenceu o chefe do exército, do Davi, Joabe, e também o sumo sacerdote. Ou seja, ele estava levando a lei, né? E a religião com ele, tinha tudo para dar certo. Mas o plano de Deus não era esse. Então quando a mãe de Salomão, junto com Natã, vão falar para o rei, ele estava velho, não sabemos se ele estava doente, que a Bíblia não diz. Diz que o peso dos anos estava em cima dele, ele estava velho, cansado. Aí ela vai lá, a Betseba e o Natã, profeta, e falam para ele. Daí ele aconteceu tudo aquilo. Aí eles chamam o Salomão e dão um conselho. E uma das coisas interessantes que ele diz: não se aparte do livro da lei, da Bíblia. Hoje é a nossa Bíblia. Ele fala: faça conforme está na Bíblia lá, meu filho. E Deus vai te dar. Onde você for, Deus vai te dar. Vai fazer prosperar o teu reino. Não se afaste de Deus. É verdade. E quer ter sabedoria? Leia a Bíblia. É a Bíblia. É aqui o segredo da nossa vida. Nosso manual de instrução está aqui. Você compra um aparelho novo, para você saber como manusear aquele aparelho, para ter o potencial 100% daquele aparelho, você tem que ler o quê? O manual de instrução que vem ali. Como você lê no manual de instrução, você vai saber como operar aquele aparelho, né? Exato. 100%. Então, você quer ter sabedoria 100%? Leia a Bíblia. É o nosso manual de vida, nossa regra de fé e conduta. Então, foi assim que Salomão conseguiu a sabedoria, essa virtude que de Salomão. Ele pediu a Deus e Deus deu a sabedoria para ele. E Deus dá a qualquer um, né, irmãos? Sim. Basta pedir. Qualquer um também não, né, irmãos? Tem que ser servo de Deus, tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar ali se dedicando a Deus. Aí sim, se você pedir sabedoria, buscar, Deus te dá a sabedoria. Veja que nós vamos encontrar um outro personagem na Bíblia que não teve nada de sabedoria, que foi o moço de Eliseu, o Geazi. Geazi. Geazi, Eliseu não quis aceitar nada do Naamã. É isso? Tá me lembrando aí que eu tô com a cabeça meio... Vamos falar sobre ele nesse trimestre. Então, e ele foi embora. O Geazi olhou e falou: mas viu uma chance de ficar rico. Foi atrás e falou: olha, meu senhor pediu de volta. Então, Fabiano, aqui eu estava lendo essa passagem e estava vendo muitas pessoas que a gente conhece que nessa ânsia de ficar rico perde tudo. Foi o que aconteceu com ele. E o que ele ganhou quando ele voltou? E o Eliseu falou: você foi atrás disso aí? A lepra do Naamã vai ficar na tua vida e na vida da tua família para sempre. Então esse não foi sábio. Não foi sábio, é verdade. Quis tirar. Podemos dizer que ele foi astuto?
Astúcia. Ele teve astúcia, ele Teve viu uma astúcia. chance. Sabe aquelas oportunidades que aparecem por aí? Olha, é só investir aqui que você vai ficar rico. Cuidado com esse negócio. Foi o que o Geazi fez. Exatamente. E ele ganhou uma lepra. Quis dar uma desperto, quis ter esperteza, não teve sabedoria. Não. Tem muita gente que se diz sábio. Se ficar rico depressa, perdeu tudo. Verdade, tem muita gente que se diz sábio por aí, mas não é sabedoria que tem, é esperteza. Astúcia. Tem uma diferença grande de sabedoria. Então eles acham que são sábios, mas na verdade são astúcios. E no final eles acabam dando errado. Subtópico 2, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Como você já destacou aqui, irmão Márcio, ele sabia, né, que ele era o escolhido, então ele mesmo começou a se preparar, né? Como Davi não ensinou ele, não preparou, né, ele já ficou de olho ali o que ele precisava, né, buscando esse autoconhecimento também, além da sabedoria. Você veja que na Bíblia, nós não vamos ver Salomão aparecer muitas vezes. Não. Os outros sim, Absalão, os outros filhos, aqueles que queriam... confrontavam o rei, queriam o reino na marra e todos foram mortos. Mas Salomão estava ali, junto, ele morava no palácio, ele era um príncipe ali, né, junto com os outros. Mas ele tinha já esse conhecimento de que Deus tinha escolhido ele e ele já era sábio também que ele não se opôs ao pai nunca. Ele nunca foi buscar, né? Esperou o momento certo. Nessa parte ele fez igual o Davi. Davi foi ungido menino e esperou o momento certo. Quando Deus colocou ele no trono, ele não subiu ao trono por conta dele. Teve oportunidades até de matar o Saul, para tirar do caminho dele. Ele falou, não, longe de mim. Exato. Deus é que vai julgar essa causa. Exatamente. Esse é um ensinamento para nós, Fabiano. Verdade, mas a gente precisa. Deus sabe aonde ele vai nos colocar. Então nós temos que obedecer a ele e ser sábio para esperar a hora certa, a hora que ele chamar. É bem assim mesmo. Não precisa tirar ninguém do caminho, não. Não, muito pelo contrário, né, irmão? Tem que ajudar. Exato. Tem que ajudar. Você tem que ajudar. E no momento certo, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer aquilo que prometeu na sua vida, né? E devemos aguardar o momento certo de Deus. Que se aguardar o momento certo, tenho certeza que Deus vai estar conosco e as coisas irão dar certo. Subtópico 3, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria, que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Aqui o comentarista da lição destaca, né, irmão Márcio, a respeito dessa sabedoria que não é de Deus, né? Existe a sabedoria humana, existe a sabedoria de Deus e existe essa sabedoria diabólica aqui, né? Veja o fruto dela, ciúme, o que Saul tinha muito. Divisionismo, perturbação e obras perversas. Isso. Já falamos aqui no outro trimestre, em outras aulas, sobre isso, né? Que a pessoa não pode ver o outro se destacar que já vai procurar um jeito de derrubar. Verdade. Isso é ciúme. Verdade. Vai causar uma divisão. Não pode ser assim, né, irmão? Isso não é a sabedoria de Deus. Não. A sabedoria de Deus ela é demonstrada pela humildade. Primeiro. Verdade. Como o Salomão foi. Foi exato, humilde. Humildade. Humilde. O segundo, Fabiano, nada é nosso. Nada. Tudo é de Deus. Tudo vem dele. Então, se vem dele e ele quiser terminar com tudo agora, ele termina. Ele é que sabe. Nós não somos dono de nada. Essa é a sabedoria. Eu estou aqui, mas vou fazer o que tem que fazer. Mas Deus é que está no comando, Ele que manda em tudo. Somos apenas dispenseiros na casa do Senhor. Agora eu não posso tomar isso para mim. Não, isso aqui é meu, ninguém mais mexe aqui, porque daqui para frente, esse reino é meu.
complica. Essa é a sabedoria aqui do ciúme, né? Exatamente. Não ajuda ninguém, porque se ajudar, tem medo que o outro passe na sua frente. Infelizmente tem muita gente assim, né? É? Mas no final a gente sabe o que acontece. Ó, e uma coisa, Fabiano, quanto mais segurar, a hora que soltar, vai embora, e você fica. Não adianta segurar. Não adianta. É bem assim, então nós precisamos de ter sabedoria na nossa vida, né? Exato. E todos os dias, né? Temos que ter sabedoria em casa, temos que ter sabedoria no trabalho, temos que ter sabedoria na rua. Em todos os momentos temos que ter sabedoria. Está aqui, ó, pureza, pacificação, prudência, exato. Ser bom, ser misericordioso, porque vamos precisar de misericórdia também. Com certeza. Tudo isso faz parte da sabedoria de Deus na vida da pessoa. Com certeza. Você tendo sabedoria, você vai discernir o certo do errado. Sim. Você vai fazer as escolhas certas. Você vai ser mais ponderado. Você vai pensar mais para a decisão. Vai ter momentos que você vai querer falar, mas você vai ficar quieto, porque aquele momento era para ficar quieto. E isso é sabedoria. É sabedoria. A própria palavra de Deus diz que tem momentos que você tem que ficar calado, que é sabedoria. E é assim que funciona a nossa vida, na prática da nossa vida. Necessitamos de sabedoria. Assim como Salomão precisou de sabedoria para administrar, para governar o reino de Israel, nós precisamos de sabedoria na nossa vida. O próprio Salomão escreve em um dos seus provérbios que até o tolo, quando se cala, fica sábio. Então, há momentos de não falar nada. Com certeza. Que assim como Deus nos dá o livre-arbítrio, né, irmão Márcio? Nós podemos fazer as escolhas que a gente quer em nossa vida, só que dependendo da escolha, vai vir uma consequência. Você pode fazer as escolhas, mas você não pode escolher a consequência da sua escolha. Por isso que precisamos de ter sabedoria, porque às vezes uma escolha feita errada, a consequência ruim vai vir, com certeza. É verdade. Ponto 2 da lição, a consolidação do poder. Subtópico 1, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Bom seria, né, irmão Márcio, se todos os governos fossem assim, né? Administrassem com sabedoria, verdade. Né, cuidando do povo, dando aquilo que o povo necessita. Não pensando só lá em cargos políticos, né? Pensando em dinheiro, em fama. A nossa história no Brasil mostra isso, né, Fabinho? É verdade. Nossos representantes estão sempre pensando 4 anos na frente. Eles não pensam agora. Por isso que não fazem nada agora. Né? Eles estão pensando em 4 anos na frente. É a política do trono. Quero ficar. Eles não se debruçam a trabalhar e fazer o que tem que fazer. Estão sempre pensando lá na frente. E o Salomão nos dá uma lição contrária. Primeiro ele organizou todo aquele povo, matou a fome, tinha gente lá que estava passando necessidade, tinha outros que não tinham moradia. Tudo que nós temos hoje tinha aquele tempo. Exato. O Salomão organizou tudo aquilo, apesar de que nós já falamos aqui que o Davi entregou um reino forte, mas mesmo assim tinha ainda o que fazer. Tinha que manter, né? E ele foi. Ele foi e manteve. Mas ele pensou na política do povo, não pensando já nos 4 anos na frente. Não. E é isso que nós, infelizmente, principalmente na nossa nação, é isso. Né? Eles estão sempre pensando nos 4 anos lá na frente. Verdade. Bem assim mesmo. E o reino cresceu bastante, né? E aí nós pagamos. O reino de Israel cresceu muito com Salomão. Cresceu. Só que com o crescimento do reino também veio os problemas, né? Sim. Veio os problemas. Um dos problemas, e até um dos motivos que Deus não queria rei para o povo, é esse aqui, os impostos. Os impostos. O próprio Deus falou na época lá para Samuel, lá atrás, Samuel, eu não queria que o povo tivesse rei, porque vão ter que pagar. Vão ter que tirar do seu para ajudar, porque agora o reino vai ser por conta de vocês. Deus está acima de tudo, mas se o rei está ali, agora o rei que resolve as questões. Com certeza. Então Salomão, o reino era próximo, mas os impostos eram altíssimos. Altíssimos. A diferença, Fabiano, é que hoje o nosso aqui é um terror de alto, né? A diferença é que lá o povo tinha retorno. Tinha saúde, tinha moradia, tinha emprego, tinha alimentação. Coisa que no Brasil a gente vive penando por aí. Verdade. Mas um dos motivos era esse. Deus não queria que o povo tivesse que tributar ao rei. Mas o povo quis, né? Imagine um reino tão poderoso como o de Israel. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui na construção do templo. O templo era magnífico.
Quantas pessoas precisavam para manter o templo, né, funcionando. Vamos ver também que Salomão tinha vários escravos ali, né? Então, para manter tudo isso era muito dinheiro. Então, quem tinha que pagar era o povo, através dos impostos, né? E aí que começou o problema, né, do reino de Israel. Que aqui ainda, até Salomão, o reino era unido. Era unido. Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel era um reino unido. Apesar de todos os problemas que apareceram, ainda era um reino unido. É verdade. Mas na próxima lição que nós vamos ver no próximo domingo, nós vamos ver que começou a divisão do reino. Mas isso é um assunto. Com a morte de Salomão começa. Começa a partilha. O subtópico 2, o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda, quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Pequenas concessões. Né? O reinado de Salomão durou 40 anos. 40 anos. Então, ali, eu creio que da metade para frente que começou as alianças, né, irmão Márcio, com as outras nações, sim, casamentos. E como estava naquela prosperidade toda, né? Então ele achou que essas concessões não... Na verdade, o que nós vimos lá, que ele era prudente, aqui ele deixou de ser prudente. Deixou de ser prudente, exatamente. Ele deixou de ser prudente. Aqui ele começou a se distanciar de Deus. E é nas pequenas coisas. É interessante que para Deus, Fabiano, Deus olha no pequeno, é ali que começa. Não começa grande, nada começa grande. E na nossa vida, nós estamos estudando uma lição da Bíblia, uma história, mas nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia. Exato. Então, nossa vida também começa com pequenas concessões. Vai começando devagarinho. É que não basta conhecer a Bíblia, né, irmão Márcio? Tem que praticar a Bíblia na nossa vida. É aquilo que não é muito bom, mas vamos ficar com ele, tá? Por enquanto. Essas são as concessões. E Salomão foi fazendo isso, né? Como você já disse, né? Ele vinha a esposa, mas vinha junto a cultura da esposa, todo o modo de vida que ela tinha vinha. E ele foi fazendo concessões e foi deixando. E aquilo foi crescendo, foi se agigantando, como está aqui na lição, né? Tomou proporções gigantescas. Chegou a ter 1000 mulheres, né? 700 Sim. princesas, 300 concubinas. Você imagina essas 1000 mulheres reunidas, tudo junto, pedindo ali para ele. Eu quero isso, eu quero aquilo, exigindo isso. Eu acho que ele vai, faça isso, faça aquilo, né? Que parar de perturbar. Mas acabou aí que, por causa disso, Deus começou a se distanciar dele. Ele começou a se distanciar de Deus, melhor dizendo. Exatamente. Deus nunca se distanciou. Porque toda a idolatria que o seu pai combateu, ele acabou deixando entrar de novo, né? Os altares foram entrando devagarinho, ele foi deixando, né? Conforme as esposas traziam, ele foi permitindo que elas adorassem os seus deuses num território que era do Deus Altíssimo. Isso, Fabiano, trazendo pro micro, para nós, é a nossa casa. Nossa casa. O que a gente está deixando entrar lá dentro de casa como idolatria? Verdade. O que a gente está trazendo para adorar junto a Deus? Verdade. O nosso lar é um lugar abençoado, que nós temos que cuidar tudo que entra dentro do nosso lar. Exato. Então, é aí que começa o desvio de tudo, né? Começa a ficar gigantesco. Exatamente. O livro de 1º e 2º Reis, né, que conta aí os feitos dos reis de Israel, tem 400 anos. Né? Ele marca aí um período de 400 anos do reinado de todos os reis. Então nós vamos ver lá no final o que aconteceu, né? Foi o exílio babilônico e a destruição, né, praticamente, de Israel. Mas você vê que começou praticamente aqui, ó. Exato. Com essas alianças de Salomão, trazendo deuses pagãos para dentro de Israel. E foi ficando, e a coisa foi aumentando. Cada rei que vinha, a situação foi piorando. Então podemos ver que tudo começou aqui, infelizmente. Nós vamos ver aí nos diversos, depois da divisão do reino, da segunda lição, nós vamos ver os diversos reis que entraram. Então tinha um rei que era temente a Deus, ele entrava, acabava com tudo, tirava a idolatria e trazia o povo novamente para a adoração.
Mas acabava o reinado dele. Acabava, Aí vinha entrava outro outro. rei perverso, Perverso. que foi a maioria, né? A maioria. E trazia tudo de novo. São poucos os reis ali que foram fiéis a Deus, ali que manteram o que Deus queria que fosse feito. Que a grande maioria dos reis de Israel, isso é Israel do Norte, é Israel e Judá, né? O reino Isso, do Norte é o o reino reino do Sul, dividido, né? depois que foi dividido. É. Então a grande maioria só pensava em guerra, em destruição, em dinheiro. Sim, né? aumentar E os isso seus vinha- patrimônios Exatamente. e a idolatria. Né? Exatamente. Porque a idolatria é um pecado que Deus... Todo é pecado, mas a idolatria, porque a idolatria coloca alguém na frente de Deus, acima de Deus. Então a idolatria não tem, e o povo trazia isso. E o diabo, sabendo disso, ele faz a mesma coisa hoje, ele vai colocando as idolatrias na vida da gente. Com certeza. Ele vai trazendo aqui, tudo que tira, que desvia do foco que é Deus, é idolatria. Idolatria. Ponto 3 da nossa lição, a construção do templo. Subtópico 1, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Ele fez o melhor que tinha para Deus, né? É verdade. Tanto que, mas sempre tem que lembrar, né, irmão Márcio, que esse projeto aqui do templo, né, já tinha sido feito por Davi, né? Sim. Davi já tinha feito o projeto e entregue para Salomão. A intenção de Davi era construir o templo. Era construir o Mas templo. daí Deus fala através de Natan que Não. que ele não ia. Não ia. E interessante, Fabiano, que mesmo ele sabendo que não ia, mas ele reuniu material, Deixou dinheiro, pronto, né? trouxe tudo e entregou para o filho. Exato. Olha, para o próximo rei, você vai construir. Isso é mais uma lição para a nossa vida. Se você não pode construir, ajude quem vai construir. Exato. Deixa eu Construção preparar. aqui é de um modo geral que estamos falando, de tudo, na igreja, na vida cristã. Se você não pode fazer, ajude quem está fazendo. Com certeza. Seu nome pode não aparecer lá na placa de inauguração, mas vai aparecer no céu. Não se preocupe com a placa de inauguração. Verdade. O Davi não poupou, ele disse, não, eu não posso fazer, mas o meu filho vai fazer. Vai fazer. E reuniu o melhor que ele pôde e entregou. Então Salomão já pegou muita coisa pronta. Como diz, né? Mastigado, né? É, exatamente. Mastigado, só fazer. Então, É só organizar às vezes você, na igreja mesmo, às vezes tem um departamento, não é você que vai assumir, mas ajude quem está lá. É. Tem material para ajudar, ajude. Não vira as costas, não. Não, com certeza. E assim é a nossa vida. Subtópico 2, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Aqui é o principal, né, irmão Márcio? O Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas igrejas aí, acho que não entendem isso, né? E fazem aí grandes igrejas magníficas, né? Esplendorosas, né? E hoje nós vivemos outra época, é diferente. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo. É O verdade. Espírito Santo habita em nós. Lembrando, viu, Fabiano, que o templo de Salomão teve só um. Só um. Foi em Israel, foi lá que teve. E o propósito de Deus era naquele templo lá. Então, arquiteturas grandiosas que tem aí pelo mundo afora, levando o nome de Templo de Salomão, são arquiteturas grandiosas. Mas não tem ali o plano de Deus. Exato. O plano de Deus com o Templo de Salomão foi na época de Salomão. Hoje, o povo judeu ainda não tem o seu templo, foi destruído. Foi destruído. No ano 70 depois de Cristo. Mas vai voltar a ter. Vai voltar. Não sabemos se antes da grande tribulação, se durante, se depois, não sabemos. Mas o que sabemos pela Bíblia é que o templo vai ser levantado. Então, o propósito de Deus para Israel é para Israel. O templo de Salomão foi aquele lá. O interessante a respeito desse templo de Israel, que já está tudo pronto, né? Já está tudo pronto, já tem lá os sacerdotes prontos, Sim, as já roupas tem, já estão exatamente, prontas, já exato. tem lá o animal para sacrificar, Sim. ser um animal especial, está tudo pronto.
Tudo Quer pronto. dizer, e tudo isso sinaliza para quê? Para a volta de Pra Jesus. volta de Jesus. Inclusive sacrifício, né? Já tem uma... e da linhagem, né? Foram buscar da linhagem certa, levíticos, certo? Já estão preparados para quando tiver o tempo, já tem toda a equipe Preparado para preparada ali, para fazer tudo certinho. E como eu falei, isso aí indica aí para a volta de Jesus. E o templo do Espírito Santo, que somos nós, Fabiano, aqui está dizendo, né, que é aqui que tem que ter a alegria, aqui que tem que ter a riqueza, tem que ser na nossa vida. É verdade. Somos o templo do Espírito Santo e Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, aonde o Márcio vai, o Fabiano vai, está indo o reino de Deus. Reino de Deus. Nós somos parte do reino de Deus. Que reino nós estamos apresentando por aí, né, Fabiano? É isso que a gente tem que ver. Isso que por tem isso que pensar. Exatamente. Nosso testemunho que temos dado aí nas ruas, no trabalho, quando a gente anda, no ônibus, né? Nos terminais. Então, nós temos que cuidar quanto a isso, né? Nós já falamos aqui em outras aulas. Sim. Muitas pessoas nunca irão abrir uma Bíblia para ler, para aprender o plano da salvação. Nós somos as Bíblias que essas pessoas vão ver. Então nós temos que cuidar. Como é que nós estamos apresentando Jesus para essas pessoas? E quando vier aquelas facilidades, que dá aquela vontade de fechar aquele negócio, mas é um negócio meio escuso, meio no escuro, cuidado, né? É perigoso. Que às vezes vem, não vem? Vem. As propostas por aí. Com certeza. Então tome cuidado. É verdade. O reino de Deus não é feito disso, não. Não, com certeza. Subtópico 3, já partindo para o final, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. É a glória do Senhor, né, irmão Márcio? Nós precisamos da glória do Senhor, da presença do Senhor em nossa vida. A gente viu aqui que Deus confirmou para Salomão, né? Sim. A partir do momento que o templo foi inaugurado, podemos dizer assim, né? A glória do Senhor estava presente naquele momento. É confirmação de Deus, Salomão, era isso mesmo que eu queria. Exato. Você cumpriu o desejo do teu pai e a minha vontade também de construir esse templo. Exatamente. E veja que durante o tempo que a glória de Deus permaneceu no meio do povo, permaneceu no reino, as coisas foram fluindo, né? Fluindo, tudo deu certo, né? Quando começou a ver esses desvios, começou a sair novamente, as pessoas começaram a sair da glória de Deus, começaram a voltar, Fabiano, a ser pessoas normais. E as coisas começaram a dar tudo errado de novo. Exatamente. Isso para nós aqui é a presença de Deus na nossa vida. É verdade. Lá era a arca da aliança, ela que representava. Exato. Quando chegava a arca da aliança, a alegria estava ali, Deus estava ali. Nós não precisamos mais disso. Não precisamos da arca, não precisamos de candelabro, nada disso. Que a gente vê muita gente por aí, né? Até igreja por aí colocando. Não, isso era para o povo judeu. Isso era para aquele tempo, para eles ter. Então nós hoje temos a presença de Deus. O escritor aos Hebreus diz que nós temos que ter ousadia para entrar na presença de Deus, porque já foi o pano do templo, já foi rasgado, não há mais divisão. A separação, né? Então nós podemos dobrar o nosso joelho, enfim. A gente fala dobrar o joelho porque é uma questão mais de submissão, uma reverência, de reverência a Deus. Mas você pode sentir essa glória de Deus em qualquer momento do seu dia. Em qualquer Basta situação. abrir o coração, né, irmão? Exato. Basta abrir o coração. É a glória de Deus. A glória que estava no templo lá, ela está na nossa vida. Um coração quebrantado é tudo que Deus quer. Exatamente. É isso que Deus quer da nossa vida. Ele não rejeita. Entregue, como objetivo geral da lição, né? Expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Comunhão. Se nós estivermos em comunhão com Deus, nós estamos passando por um tempo difícil, né? Exato. Pessoas e próximas estão morrendo por causa desse Covid-19. Exato. Pessoas muito próximas, convivia aqui diariamente,
estão sendo aí levadas por causa desse Covid. Então é um momento difícil. Mas não é por causa desse momento difícil, das tribulações, das preocupações da vida, que nós vamos perder a comunhão com Deus. Nós temos que continuar buscando essa comunhão, essa intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, dedicação a Deus. Tem muitas pessoas na igreja que têm chamado de Deus, que Deus tem propósitos em suas vidas, tem ministérios, e infelizmente estão largando, estão deixando de lado, não estão fazendo aquilo que Deus colocou em suas vidas. Então não podemos ser assim. Nós temos que continuar preservando esta comunhão, preservando essa intimidade com Deus, porque com comunhão com Deus pode acontecer o que acontecer na nossa vida, mas no final tudo vai dar certo. É verdade. Neemias diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é a alegria de Deus que nos mantém firme, mas é preciso ter comunhão com Ele. E no momento de dificuldade, como nós estamos passando, Fabiano, nos achegar mais a Deus ainda, não nos afastar dele, mas nos achegar a Deus. Tem muita gente que pergunta, por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus levou? Não tem explicação. Não tem como se explicar por que está acontecendo, por que Deus permitiu. Apenas adore ao Senhor. Exatamente. Nunca perca a adoração ao Senhor, a comunhão com Deus, que isso é o principal. Na lição de hoje nós vimos que Salomão começou bem o seu reinado, porque ele estava em comunhão com Deus. Ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, e Deus prosperou muito o reino de Israel. Por quê? Porque Salomão, sendo líder de Israel, líder espiritual e líder em todos os aspectos, enquanto ele esteve em comunhão com Deus, como você destacou, tudo estava dando certo. Tudo estava certo. Mas a partir do momento que ele começou a se desviar, começou a fazer alianças, começou a perder a comunhão com Deus, as coisas começaram a dar errado. E o povo, é a liderança, né? O povo olhou para o líder está desanimado, está fazendo outras coisas, também vai saindo. Mas a glória de Deus nunca faltou. Na verdade, foram circunstâncias que Deus não podia manifestar a sua glória. Por exemplo, diante da idolatria. Não tem dúvida, né? Deus não compactua com o pecado. Não. Jesus disse uma vez lá que falaram que ele expulsava o demônio, porque ele era um demônio. Ele falou, mas daí se eu fizer isso eu estou dividindo a casa, e casa dividida não subsiste. Então a casa tem que estar unida. Então não dá para sentir a glória de Deus fazendo coisas que não agradam a Deus. Paulo disse assim, em uma das cartas lá, 1º ou 2 Coríntios, não lembro, Fabiano, ele falou assim, não dá para comer, se alimentar na mesa de Deus e na mesa do diabo ao mesmo tempo. Tem que escolher uma. É verdade. Então é assim, nós temos que escolher um, e aquele que nós escolhendo a Deus, vai ter a glória dele na vida. Com certeza. O que não vai nos livrar de problemas, de doenças, não é isso. Mas nós temos a glória de Deus, é que nos mantém em pé, que nos mantém firme, que nos mantém esperançoso. Qual é a nossa esperança, Fabiano? É morar no céu. Verdade. É ir com Jesus. É isso que nós estamos lutando, né, irmão? Então vamos ter sabedoria. É luta. Não vamos deixar a glória de Deus ir embora por vantagens financeiras, ou seja lá o que for. Pense um pouquinho antes calma, será que isso aqui agrada a Deus? Será que no meu lugar Jesus faria a mesma coisa? Pensa, coloque Jesus no teu lugar, vê se Jesus faria. A conclusão da nossa lição, mais algum comentário, irmão Márcio? Seria isso, pode concluir. A conclusão: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Amém, é isso mesmo. Então nós podemos melhorar, Fabiano. Todo dia dá para a gente melhorar. Todo dia dá para a gente fazer algo diferente, algo melhor para Deus. Com certeza. E automaticamente fazendo para Deus, estou fazendo para mim e para o próximo. Com certeza. Já quero te convidar, meu irmão, próxima semana, lição 2. O reino dividido. Jeroboão e Roboão. Deus abençoe. Deus abençoe.